Senhor Deus onipotente, Tu és o El Shaddai, o Deus de nossas vidas. Nós te amamos, Senhor, nos rendemos a Ti, glorificamos o Teu nome e declaramos que só Tu és Deus. Tu és santo, Tu és o dono de nossos dias, de nossas vidas. Nós te amamos, Santo Espírito, Tu és bem-vindo. Eis-nos aqui, rendida aos Teus pés, Senhor. Vem falar conosco, o nosso coração nos ministra. Nós temos fome e sede de Ti, nós precisamos de Ti, Senhor. Fala o nosso coração, transforma nossas vidas, Senhor. Muda tudo, Senhor, o diagnóstico, Senhor. Muda o que as pessoas acham que vai acontecer conosco, Senhor, que se cumpra a Tua vontade em nossas vidas, Deus. Tu és o Deus que pode todas as coisas. Tu és o Deus de mudança, de transformação. Tu és o Deus onipotente, o todo-poderoso, onisciente, onipresente, e a Ti nos rendemos, Senhor. Fala conosco ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Perdão, shalom, 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 a paz e a graça do Senhor em sua vida, que você esteja ali com fome e com sede de Deus mesmo, porque Ele vai falar o seu coração. Você que é bendita do Senhor, você que é uma mulher maravilhosa, que chegou até aqui para ouvir a palavra de Deus, e Deus vai falar. Amém? Estamos aqui no capítulo 25 do livro de Atos. Lembra que Paulo foi preso, ele está sendo interrogado por vários, ali como se fosse prefeito, governadores. A gente já viu ele passar por alguns, ele teve perante Félix e agora ele vai estar perante Festo. Então começa assim: 3 dias depois de chegar à província, Festo subiu de Cesareia para Jerusalém, onde o chefe dos sacerdotes e os judeus mais importantes compareceram diante dele, apresentando as acusações contra Paulo. Pediram a Festo a favor de transferir Paulo para Jerusalém contra o interesse do próprio Paulo, pois estavam preparando uma emboscada para matá-lo no caminho. Festo respondeu: Paulo está preso em Cesareia, e eu mesmo vou para lá em breve. Desçam comigo alguns dos seus líderes e apresentem ali as acusações que têm contra esses homens, se realmente ele fez algo. Se ele fez algo de errado. Versículo 6. Tendo passado com ele 8 a 10 dias, desceu para Cesareia e no dia seguinte convocou o tribunal. Ordenou que Paulo fosse trazido perante ele. E quando Paulo apareceu, os judeus que tinham chegado de Jerusalém se aglomeraram ao seu redor, fazendo com que ele e contra ele muitas e graves acusações que não podiam provar. Então Paulo fez sua defesa: nada fiz de errado contra a lei dos judeus, contra o templo ou contra César. Festo, querendo prestar um favor aos judeus, perguntou a Paulo: você está disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado diante de mim acerca dessas acusações? Paulo respondeu: eu estou agora diante do tribunal de César, onde devo ser julgado. Não fiz nenhum mal aos judeus, como bem sabes. Se de fato sou culpado de ter feito algo que mereça a pena de morte, não me recuso a morrer. Mas se as acusações feitas contra mim por estes judeus não são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Apelo para César. E depois de ter consultado seus conselheiros, Festo declarou: você apelou para César e para César irá. Então você viu, que assim, ele querendo agradar os judeus, queria mandar Paulo de novo para Jerusalém. E se Paulo fosse para Jerusalém, ia acontecer a armadilha, a emboscada, Paulo podia morrer. E Paulo sabia disso e sabia que não era propósito de Deus que ele morresse ali. Então ele apelou para César. E daqui até César tem uma longa viagem, porque ele vai ter que ir para Roma. Mas lembra que Deus mandou justamente ele para esse propósito, disse que ele tinha que ir para Roma, lembra disso, Então, assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Mesmo que Paulo continue preso, mesmo que ele acabe sendo açoitado, acusado, era necessário que ele permanecesse ali para ir para Roma e não voltar para Jerusalém. Então, muitas vezes você passa por problemas e acha que é o inimigo fazendo isso, mas na verdade é um processo que eu e você precisamos passar pelo deserto, sermos aprovadas por Deus para ter um caráter forjado, porque é justamente no deserto que nosso caráter é forjado, que a gente consegue ali ser fiel a Deus e ser aprovada. Ou
Se você está passando em ciclos, o mesmo, sabe? Você andando em círculos, se você simplesmente não consegue passar de fase, é porque você ainda não conseguiu vencer essa prova. É porque essa prova toda vez ou você desiste ou você falha. E você precisa perguntar para Deus qual o propósito disso, para que você consiga vencer. Porque, de repente, se é um pecado na área financeira, você precisa romper com isso, se converter genuinamente e ser fiel a Deus na área financeira para que você passe dessa fase, para que esse problema que hoje está aí não tenha mais. Se é um problema na área sexual, então você precisa vencer isso, dizer não para o pecado, para o sexo ilícito, para que você seja aprovado e isso já não seja mais um problema para você. Então, toda vez que você está, sabe, apertando na mesma tecla, errando, caindo no mesmo erro, pecando a mesma coisa, é porque você está precisando vencer exatamente isso que você acha que não consegue. Então, quando você disser não, decidir esse não para nunca mais fazer, que é o arrependimento genuíno, aí você passa de fase. Aí isso já não vai ser mais um problema. Já vão vir outros. E nossa vida é assim mesmo. Passando de fases, vencendo os problemas. E glória a Deus porque a gente faz isso com Deus. Porque sem Deus, minha filha, aí é depressão e morte. Vamos seguir aqui, versículo 13. Alguns dias depois, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia para saudar Festo. Visto que estavam passando muitos dias ali, Festo... Vamos seguir aqui, ó. A gente vai ler essa parte aqui e acaba esse capítulo 25. Festo explicou o caso de Paulo ao rei. Há aqui um homem que Félix deixou preso. E quando fui a Jerusalém, o chefe dos sacerdotes, os líderes dos judeus fizeram acusações contra ele, pedindo que fosse condenado. Eu lhes disse que não é costume romano condenar ninguém antes que ele se defronte pessoalmente com seus acusadores e tenha a oportunidade de se defender das acusações que lhe fazem. Vindo eles comigo para cá, não retardei o caso. Convoquei o tribunal no dia seguinte e ordenei que o homem fosse apresentado. Quando seus acusadores se levantaram para falar, não o acusaram de nenhum dos crimes que eu esperava. Ao contrário, tinha alguns pontos de divergência com ele acerca da sua própria religião e de um certo Jesus, já morto, o qual Paulo insiste que está vivo. Sim, está vivo o rei. O rei vive. Versículo 20. Fiquei sem saber como investigar tais assuntos, por isso perguntei-lhe se estará disposto a ir a Jerusalém e ser julgado ali acerca destas acusações. Apelando Paulo para que fosse guardado até a decisão do imperador, ordenei que ficasse sob custódia até que eu pudesse enviá-lo a César. Então Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir esse homem. E ele respondeu: amanhã o ouvirás. E agora a gente vai ver Paulo perante Agripa, né? No dia seguinte, Agripa e Berenice vieram com grande pompa e entraram na sala de audiências com os altos oficiais e um homem importante da cidade. E por ordem de Festo, Paulo foi trazido. Então Festo disse: ó rei Agripa e todos os senhores aqui presentes conosco, vejam este homem. Toda a comunidade judaica me fez petições a respeito dele em Jerusalém e aqui em Cesareia, gritando que ele não deveria mais viver. Mas verifiquei que ele nada fez que mereça a pena de morte. Todavia, porque apelou para o imperador, eu decidi enviá-lo a Roma. No entanto, não tenho nada definido a respeito dele para escrever a sua majestade. Por isso eu o trouxe diante dos senhores e especialmente diante de ti, rei Agripa, de forma que, feita esta investigação, eu tenha algo para escrever, pois não me parece razoável enviar um preso sem especificar as acusações contra ele. Bom, então a gente está vendo aqui Festo explicar, né, para o rei Agripa por que Paulo está ali e por que ele deveria ir para César, para Roma. Então, no próximo capítulo a gente vai ver, né, provavelmente o rei Agripa vai ouvir Paulo, Paulo vai fazer discurso e mais uma vez a gente vai ouvir ele testemunhando e falando de Jesus, né? E glória a Deus por todas as coisas, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor.